Então, Virgílio, tivemos aqui a apresentação do relatório de liberdade religiosa. É um documento que é complexo, porque a situação religiosa do mundo também é complexa. O que é que o surpreendeu mais neste retrato que se faz dos países onde não há liberdade religiosa? O que me surpreende mais é o aumento da perseguição e da discriminação religiosa. Creio que, a par com muitas outras perseguições por outros motivos e discriminações, mas que é um fenómeno que nós esperaríamos estivesse a ser ultrapassado no mundo, uma vez que partimos do princípio que há um progresso, um avanço civilizacional e que as diferentes culturas são capazes de integrar aquilo que são os valores do respeito, da dignidade da pessoa humana, enfim, em todas as suas dimensões. O que me surpreende é um certo retrocesso a que se tem vindo a assistir nos últimos tempos, e particularmente o século XX e este início do século XXI, que de algum modo é uma coisa absolutamente inesperada para mim. O Papa Francisco tem alertado muitas vezes que estes tempos atuais são ainda piores, digamos assim, do que diz respeito à perseguição religiosa, do que os primeiros séculos do cristianismo. O que é um contrassenso. E quem diz a liberdade religiosa dentro do cristianismo diz em relação a qualquer outra religião, a qualquer outro caminho religioso assumido pelas pessoas e no contexto da humanidade. E de facto é mais dura, aumentou na escala e aumenta também, por assim dizer, nas formas e nos meios que hoje muitas vezes se revestem da limitação da liberdade, mas que têm a versão do terrorismo, têm a versão da limitação nas oportunidades do ponto de vista económico, do acesso aos bens fundamentais para viver, tem a ver com a questão da paz. Portanto, não é simplesmente uma limitação da liberdade que seja feita no âmbito privado, mas tem uma dimensão inclusivamente pública. E a dimensão pública é ainda, por assim dizer, mais estranha e podemos de algum modo dizer mais grave, porque significa que é assumida a um nível e a uma escala e a uma dimensão de onde era absolutamente inesperada. Se é verdade que questões como, por exemplo, do terrorismo, que acabou de referir, ou mesmo de guerras ou de conflitos regionais, em que, por exemplo, os cristãos, que são a comunidade religiosa mais perseguida no mundo, são vítimas diretas disso. A Catarina falou, por exemplo, recordou um episódio que aconteceu de ataques a 26 aldeias na altura do Natal, numa região do Paquistão, em que morreram cerca de 200 pessoas, pelo menos 200 cristãos morreram, e falou também de que esta notícia, este acontecimento, não foi contado, não foi notícia neste caso. Este silêncio sobre aquilo que se passa em relação, por exemplo, aos cristãos, não é perturbante também? É perturbador com toda a certeza, mas sabe que a questão religiosa, de facto, em muitas circunstâncias, pretende-se que seja relegada para um plano absolutamente secundário. As pessoas na comunicação procuram ocupar-se de um conjunto de outros aspectos, como se a dimensão religiosa da vida de uma pessoa e da vida de uma comunidade fosse secundária ou já não tivesse a relevância que teve, porventura, noutros períodos da história, ou como se fosse uma questão que não importa, por assim dizer, para a grande comunicação, de modo que tende a ficar, efetivamente, no esquecimento, quando são atentados gravíssimos contra a pessoa humana e contra aquilo que de mais sagrado, podemos nós dizer, existe, que é o coração da pessoa e que é esta sua relação com o divino, no caso da fé cristã, a relação com Deus, Santíssima Trindade, no contexto da Igreja, mas que tem as suas correspondências, com certeza, nas outras religiões, mas sempre como opções que são estruturantes na vida das pessoas. E, portanto, um atentado contra aquilo que é estruturante na vida de uma pessoa é sempre uma realidade muito grave. E a dimensão religiosa faz parte dessas realidades estruturantes da vida das pessoas e depois também das sociedades, inclusivamente no que diz respeito à preservação de valores, da dimensão ética da vida. Com certeza que a ética não é exclusiva, mas a dimensão religiosa da vida das pessoas e das sociedades tem também esta vertente da preservação de uma dimensão ética, de uma identidade da própria humanidade que se revê na sua relação com Deus e na relação de Deus com ela mesma. Falando num caminho mais próximo, aqui na Europa, aqui em Portugal, por exemplo, este esquecimento de que referimos agora, da notícia que não foi divulgada sobre um massacre de cristãos, 200 de pessoas, não é um número qualquer, que não foi notícia, este silenciamento
é também uma forma de perseguição. Mas o Dom Virgílio referiu aqui, por exemplo, na sua intervenção, também o caso, por exemplo, dos jovens, crianças e jovens, e mesmo adultos que, ao manifestarem a sua expressão, a sua religiosidade, o facto de serem cristãos, são, por exemplo, ridicularizados. Isso é uma outra forma, digamos, não é terrorismo no sentido de armas na mão, mas é uma outra forma também de perseguição e de violência. Há muitas formas de perseguição, de violência, de discriminação e, entre aspas, naturalmente, de terrorismo. E esta questão da relação entre as pessoas e do modo como as pessoas se aceitam e como as pessoas se reconhecem umas às outras, da sua dignidade em todas as dimensões da sua existência, nomeadamente a religiosa, pois pode provocar e provoca enormíssimos males no próprio processo de desenvolvimento das crianças, dos adolescentes, dos jovens e perturbações mesmo no que diz respeito aos adultos, porque toda a gente tem pelo menos o mínimo desejo de ser reconhecida dentro de uma sociedade. Quando há uma parte da sua realidade pessoal que não é reconhecida ou que é ridicularizada, evidentemente isso afeta profundamente as pessoas. E quem diz a dimensão religiosa pode dizer outras, mas isso afeta profundamente as pessoas. Muito bem, estamos aqui em Coimbra, foi o lançamento, uma apresentação aqui do relatório de liberdade religiosa da Fundação AIS. Como é que a Diocese, como é que o Dom Virgílio vê, acompanha o trabalho da Fundação AIS, uma fundação pontifícia aqui em Portugal e também no mundo? Tenho acompanhado tanto do ponto de vista institucional, porque enfim, tenho conhecimento da realidade, como procuro acompanhar as newsletters, os relatórios que anualmente vamos tendo conhecimento. Portanto, é de facto uma realidade que tem tido um papel preponderante no que diz respeito ao auxílio, concretamente dos cristãos em regiões, em países e em lugares, enfim, em que estão, por assim dizer, em sofrimento pelo facto da perseguição ou pelo facto de serem minoritários ou pelos mais variados fatores. E, sobretudo, este alerta, que acaba por ser transversal relativamente à liberdade religiosa no mundo, acho que é algo essencial que eu não vejo outra instituição a fazer com a mesma atitude, de forma ativa, de forma convicta, tanto no que diz respeito à tomada de consciência das pessoas, como nomeadamente dos cristãos e de outros, mas também no que diz respeito à solidariedade. À solidariedade, evidentemente, à solidariedade para com aqueles que estão em dificuldade e este chamar da atenção para as grandes estruturas, seja do mundo, seja as estruturas nacionais e estatais e públicas e privadas para uma realidade com tanta importância como esta da liberdade religiosa no mundo. Portanto, é um belíssimo serviço. Podemos dizer, inferir das suas palavras, que Dom Virgílio Antunes é um militante, digamos, de alguma forma, desta causa dos cristãos perseguidos. Evidentemente, já há muitos anos que procuro acompanhar e percebo a importância, ainda bem que surgiu, que em bom momento surgiu, também de tempos de dificuldades grandes que se viviam. Umas vezes as dificuldades são mais de caráter económico, outras vezes são mais de caráter social, outras vezes tem mais a ver evidentemente com o apoio às igrejas que estão em crescimento e em desenvolvimento, outras vezes tem mais a ver com a perseguição, mas é uma presença necessária no nosso mundo e que faz um trabalho na igreja que a Igreja, instituição, assim, nesta sua dimensão, teria muita dificuldade de fazer e, portanto, tem aqui um apoio substancial na ajuda à Igreja que sofre. Muito obrigado.